E a moeda norte-americana, o dólar, influencia na economia de diversos países ao redor do mundo. E no Brasil não é diferente. Esta semana ele chegou a custar R$ 5,42. E nós vamos conversar sobre o futuro desse mercado com o economista Marcos Cardoso. Olá, Marcos, tudo certo? Boa tarde. Olá, Marcelo. Olá, tudo bem? Tudo bem com todos? Espero que sim, essa pandemia aí. A gente espera que passe logo essa pandemia, né, Marcos? Espero que todos tenham muita saúde. É o que a gente deseja. Afinal, dá para explicar por que o dólar tem aumentado tanto nesses últimos meses? E, de alguma forma, isso pode estar ligado à pandemia? Bom, com certeza a pandemia tem o papel dela. O Brasil também não fez seu dever de casa. Então, assim, quando você tem um cenário de incerteza, isso no planeta como um todo, que é o que a gente vive hoje, tanto por causa da pandemia, quanto por questões econômicas gerais que já vinham pressionando a moeda americana anteriormente. Você tem o quê? Primeiro, os investidores procuram segurança, então eles vão procurar colocar o seu dinheiro lá na economia americana, lá em títulos americanos, em papéis nos Estados Unidos, o que faz com que a moeda fique escassa, porque tem que entender o preço do dinheiro, né, ele se dá por oferta e demanda. Então, assim, a quantidade de dólares que existem dentro da economia brasileira, hoje disponíveis para compra, para conversão, né? Porque se eu vou fazer uma transação com o exterior, se eu vou viajar, ou se eu quero comprar um equipamento, esse negócio acaba fazendo com que se procure por dólares, né? Porque é a moeda mais usada nas transações internacionais. Não que não se use outras moedas. Mas então o que acontece? Quando você tem uma procura por dólares, né, o dólar fica escasso, porque ele migrou numa questão de segurança. Mais a questão da pandemia, né, que fez também com que houvesse questões econômicas que levaram, né, a aumento, né, de busca por produtos, etc. Tudo isso influenciou no preço da moeda americana aqui dentro, que acabou indo embora. E o Brasil tem um outro detalhe, o Brasil também ele tem um ambiente econômico, as reformas que não aconteceram, a taxa Selic baixa, fez com que o investidor não viesse para cá. Então o dólar não entrou no país, ele acaba indo embora e isso faz com que a moeda suba de preço, o dólar fica valorizado, o real fica desvalorizado perante o dólar. Mas é uma dúvida que eu sempre tive, os países eles têm reservas. Né? Cada país tem a sua reserva. Se o Brasil tivesse comprado um valor excessivo, aumentado a sua reserva de dólares, isso poderia refletir na queda da moeda aqui no país? Não necessariamente. A reserva brasileira, o Brasil tem 342 bilhões de dólares em reservas. Elas ficam lá nos Estados Unidos. Quando diz que o Brasil tem reserva, parece que o Brasil tem dólares aqui dentro do... E não é. Não, ela está lá no Tesouro Americano. Ele compra títulos do Tesouro Americano, fica lá, o dinheiro fica depositado lá. Então, ele está lá nos Estados Unidos. Essa reserva é uma reserva de segurança. Né? Se acontecer algum imprevisto muito mais grave, né, do que está acontecendo agora, o Brasil realmente precisar, o governo precisar ter dinheiro, essa reserva, é claro que ela valorizou em reais, né? Porque se você compara quando se começou a fazer, o Sim. real estava 1,80, 2,20, e foi subindo, e agora chegou num patamar, hoje estava 5,33, 5,42, se fala em 6, né? O que acontece? Ela, em reais, ela se valorizou, mas ela está lá nos Estados Unidos. Só para comparar, né, a reserva brasileira é 342 bilhões de dólares. A chinesa passa de 3 trilhões de dólares, a reserva chinesa. Para ter um comparativo, assim, de quanto... Mas a reserva brasileira não é pequena, é uma boa reserva comparado com os países em desenvolvimento e desenvolvido. Marcos, a alta do dólar, ela acaba impactando em produtos que vêm de fora, né? Fica mais caro aí comprar celulares, videogames, quem está aí, o PlayStation 5 foi lançado dia 19, né? Esses produtos acabam vindo mais caro? Os eletrônicos, principalmente, acabam, mesmo que você fabrique aqui, muitas das peças e componentes vêm de fora. Né? Então, você tem essa questão. Porque o dólar, a princípio, a primeira coisa que acontece quando a moeda americana se valoriza é atrapalhar os sonhos de viagem das pessoas. É o primeiro impacto. Mas, no médio prazo, ele começa a influenciar também nos preços dos produtos. Né? Se você tem qualquer tipo de insumo que você tem que importar, o preço vai ser cotado internacionalmente em dólar. Os componentes eletrônicos, no caso do Brasil, é um exemplo. Então, assim, tudo que é eletrônico, né, vai ficar mais caro porque ou ele vem de fora ou componentes vêm de fora que acabam encarecendo o produto. Para quem exporta, no caso da soja aí que vai para a China, Estados Unidos, é bom o dólar estar lá em cima? São os três grandes enigmas, né? Perguntas que não têm resposta, né? Qual a origem do universo, a existência ou não de Deus e qual é a cotação ideal para o dólar. Porque para quem exporta,
né? Qual é a cotação ideal do dólar? Para quem exporta, é excelente essa moeda, esse real desvalorizado. O produto brasileiro lá fora, ele fica competitivo. Então, é claro que quem produz aqui deseja, né? Se ele pode exportar, ele vai fazer, porque ele vai ganhar mais em reais, porque o dólar, né, está forte. Então, o produto brasileiro lá fora, ele fica altamente competitivo e ele acaba fazendo bons negócios lá no exterior. E isso é um dos fenômenos que acontece. Então, para quem exporta, moeda desvalorizada é excelente. Para quem importa, só que você tem esse componente da inflação, que não podemos esquecer, né, que a inflação está controlada no Brasil. Então, assim, não há nenhum temor por enquanto. Porém, né, mas você pode ter problemas no futuro. Nós estamos prevendo a inflação aí de 3,40 para esse ano, 3,50, 3,40. Disparou um pouquinho esse mês. Para ano que vem, está se falando de uma inflação de 2,8, estava se projetando 2,6, porém, se isso não arrefecer, a questão é que pode influenciar um pouco mais nos preços. O que está se prevendo, assim, é que as cadeias produtivas se reorganizem, que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Março e abril foram 2 meses, se descontinuou as cadeias produtivas, elas se descontinuaram. Quer dizer, você parou, as indústrias pararam em muitos dos insumos, produtos, a exportação, tudo, 2 meses. Se você trava 2 meses, uma economia mundial de 120 trilhões de dólares, 120 trilhões de dólares, 2 meses, então você tem um efeito aí que a gente está tentando recompor. Por isso que a maior parte das cadeias produtivas aí você tem falta de matérias-primas, falta de produtos, e isso também, né, falta de produtos, isso também influenciou nessa questão da questão da inflação e da questão também de como os investidores se comportaram em relação para onde o dinheiro migrou. Então, o dólar sumiu do mercado, ele desapareceu. Essa alta de preço do dólar, da moeda, foi no mundo inteiro, tem que entender isso. Só que o Brasil sofreu mais. O Brasil foi a 3ª moeda mais desvalorizada. Perdeu, se não me engano, ganhou da Coreia do Norte e da Venezuela só. E o resto, não sei se é a Venezuela, mas o Brasil é o 3º que mais se desvalorizou. Então, assim, por quê? Também por causa das nossas questões internas, as reformas que não aconteceram, ambiente econômico, etc. E para o próximo ano, o cenário é o mesmo? Não, assim, dependemos muito de como vai andar a pandemia. Então, o que está se prevendo que a economia brasileira, aí Banco Central, o Ministério da Economia fala em 3,4%, 3,5%, fala até em 4%. Mas isso vai depender de como que a pandemia vai se comportar e como é que os países vão se comportar para a solução desse problema. Se as vacinas vierem, isso tudo deve causar um impacto muito positivo. Então, com as vacinas entrando no mercado, a previsão é março, e começar a vacinação das populações, o que vai acontecer? A tendência é o planeta inteiro crescer muito. Então, a gente tem que torcer para isso. Se caso não se concretizar, aí a gente pode ter um ano bem menor em termos de desempenho que a gente espera, né? Mas eu acredito particularmente que as vacinas vão entrar e o Brasil deve crescer acima de 3,5% no ano que vem. Marcos, muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui. Se cuidem, né? Cuidem-se todos. A coisa tá grave, então máscara, álcool em gel e distanciamento social. É o mínimo que a gente tem que fazer.